Vamos abrir a palavra em Atos, capítulo 22. Vamos fazer uma leitura inicial no verso 3 do capítulo 22 de Atos. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. E segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz que falava, de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Destaco esta expressão: que farei, Senhor? Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade e veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Amém? Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que precisamos da Tua provisão, reconhecemos que precisamos do falar do Teu Espírito aos nossos corações, Senhor. Rogamos ao Senhor que o Senhor nos conceda nesta manhã espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Que possamos ver Cristo mais uma vez revelado aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Confiamos totalmente e tão somente em Ti, porque em Ti está o manancial da vida. Na Tua luz nós vemos a luz. Lança nessa manhã sobre nós a Tua luz bendita, Senhor. Conceda-nos, Senhor, o que Te pedimos, no nome bendito do Teu Filho amado, o Senhor Jesus. Amém. Quando nós vemos esse texto aqui de Atos 22, Paulo está relatando em sua defesa aqui em Jerusalém. Após ser preso ali, ele levanta a mão naquela escadaria. Os versos anteriores vão dizer isso. Ele pede a palavra. Então ele começa como que fazer a sua defesa perante todos aqueles que queriam pegar ele para matá-lo. E ele vai nos dizer como que se deu de fato a sua trajetória ou a sua experiência com o Senhor Jesus. Como de fato aconteceu com ele naquele caminho de Damasco, de Atos 9. Como que o Senhor, ao se encontrar com Paulo, porque foi assim, foi o Senhor que se encontrou com Paulo, e não Paulo, na verdade, se encontrou com o Senhor, de certa forma, mas foi o Senhor que se encontrou com Paulo. E a mesma verdade também é relacionada às nossas vidas. O Senhor se encontrou conosco. O Senhor que estendeu a mão para nós. Sempre partiu e partirá todas as coisas que concernem a nossa vida espiritual, a nossa salvação, sempre partirá
do nosso Senhor. Sempre foi assim. Então Paulo aqui está contando como que aconteceu com ele. Como que antes ele perseguia aqueles irmãos. Como que antes ele realmente pegava cartas para prender esses irmãos. Porque ele tinha a sua visão cega. Porque ele não conhecia realmente quem era o Senhor. Ele realmente era quem ele era, conforme ele fala em Filipenses 3, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, irrepreensível. Mas quando o Senhor se encontrou com ele, a visão de Paulo então foi aberta para ver o Senhor. Então ele vai dizer, e quando nós falamos aqui para nós destacarmos essa frase, que farei, Senhor? Porque antes Paulo não sabia o que fazer adequadamente. Então agora ele pergunta, o que farei, Senhor? Então o Senhor fala para ele, levanta-te. Levanta-te e entra em Damasco. O que nós gostaríamos então, irmãos, é de vermos um pouco sobre a visão celestial aplicada na vida dos cooperadores. Porque visão celestial transforma, visão celestial muda, visão celestial governa. E foi isso que aconteceu com Paulo. Porque há pessoas na vida espiritual que nasceram cegos e nunca viram. Como também há pessoas que receberam visão incompleta. Como também tem aquelas que receberam a visão, mas não avançaram na obra. Ficaram estagnados. Eles pensam que veem, mas na verdade estão cegos porque pararam na jornada. Receberam uma visão, mas não continuaram caminhando segundo aquilo que receberam. Paulo não. Paulo ele teve esse encontro com o Senhor, e a partir desse encontro com o Senhor, 3 dias cego, sem nada comer, sem nada beber, mas após os 3 dias, ali na casa de Ananias, então o Senhor tira dos olhos de Paulo, cai como as escamas, e então a vida de Paulo começa então a ser mudada, porque isso é visão celestial. A visão celestial ela muda as nossas vidas, porque nós vemos aquele que é perfeito, nós vemos o Senhor. E quando nós temos uma visão adequada de quem Cristo é, então tudo realmente muda nas nossas vidas. A nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de ver as coisas segundo Deus, porque nós vamos ver de forma correta, nós vamos ver de forma adequada, ou seja, nós vamos ver segundo Cristo. E foi essa visão que cativou ou que mudou a visão de Paulo, a vida de Paulo. Tanto que no capítulo 26 ele também relata a mesma coisa ao rei Agripa. Ele vai dizer assim, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Porque não basta termos visão, porque um povo que só tem visão é visionário. Mas a visão, ela tem que ser acompanhada também daquilo que nos governa. Então ele fala, não fui desobediente à visão celestial. E o que nós vemos, irmãos, que a grande causa, ou talvez uma das principais causas no nosso tempo, no que concerne ao povo de Deus e à igreja que se chama pelo nome de Deus, aos ministérios ou ao serviço, é que o resultado tem sido perda de visão espiritual. E ao se perder a visão espiritual, se perde o crescimento, porque você para de avançar, você para de crescer no Senhor Jesus. Então há uma necessidade muito grande de nós realmente avançarmos nessa questão da visão celestial. Visão celestial, irmãos, não é a visão de uma pessoa, de um homem, mas é a visão que realmente o Senhor nos chamou. E interessante que nós olhamos para esse texto, o verso 6 vai falar assim, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Uma grande luz também brilhou nos nossos corações. Cristo foi resplandecido nos nossos corações. Nós talvez, nenhum de nós aqui, penso que não, tivemos a experiência de Paulo, realmente de forma literal. Paulo realmente essa luz brilhou ao seu redor, mas nós tivemos de forma espiritual essa luz brilhando no nosso coração. A face de Cristo brilhou no nosso coração. Então, nós temos visão celestial, nós temos visão espiritual, mas essa visão tem nos governado? Essa visão tem feito diferença nas nossas vidas? Essa visão realmente tem cativado nossos corações todos os dias? Ou apenas somos visionários, conhecemos apenas em partes? Mas não é o que aconteceu com Paulo. E nós sabemos, irmãos, que Paulo realmente ele não tinha dúvidas quanto à sua cegueira. Ele fala assim, que depois que ele era hebreu de hebreus, fariseu, da tribo de Benjamim, ele fala assim, tudo eu considerei como perda,
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Isso é visão espiritual. É você perder tudo aquilo que você pensa que é adequado, que te faz você ser um cristão. Talvez coisas legítimas, algo que nós aprendemos ao longo da nossa caminhada, mas há uma necessidade de tudo isso ser realmente colocado aos pés do Senhor, dizendo assim: Senhor, isso aqui realmente conduz eu a uma visão maior do Senhor? Isso faz com que realmente eu conheça o Senhor? Ou isso são apenas bagagens que eu tenho trazido ao longo dessa minha vida? São depósitos. Agora, irmão, o depósito necessita de renovação do Espírito todos os dias. O Espírito Santo precisa passar em nós. Ele precisa cada dia renovar tudo aquilo que nós temos visto e ouvido do Senhor, para que realmente essa vida continue a jorrar nas nossas vidas, a vida de Cristo, ou seja, a vida da visão espiritual. E Paulo precisou passar por esse processo. Então, ao verso 6, ele vai falar dessa grande luz. E ao verso 7 diz: por que me persegues? E no verso 8 ele faz uma pergunta: quem és tu, Senhor? Quem és tu? E nós temos que fazer essa pergunta para nós: quem é o Senhor para mim e para você? Quem é o Senhor? O que o Senhor realmente significa para você? O que realmente o Senhor tem sido para você? Ele tem mudado a sua vida? Você realmente tem sentido a sua vida cada vez mais avançar no Senhor, em crescer no Senhor? Essa visão de quem realmente o Senhor Jesus é, tem feito a minha e a sua vida modificar? Ou nós estamos ainda parados, conhecemos a visão celestial, mas não andamos de acordo com essa visão celestial? E isso é um grande risco. Lembra-se, irmãos, da igreja de Laodiceia? O Senhor reprovou aquela igreja porque ela dizia: eu estou rica, eu estou abastado, não preciso de coisa alguma. Mas o Senhor fala: tu não sabes que tu és um miserável, um desgraçado, pobre, cego e nu. Por quê? Porque ela perdeu a visão celestial. Ela achava que ainda estava no caminho correto. Falou: não, eu não preciso de nada, olha o tanto que eu já tenho. Mas o Senhor fala: não, você é miserável, você é pobre, você é cego, você é nu. Quantos estão nesse caminho? Porque perderam a visão celestial. Ficaram apenas com aquilo que conheceram no começo, não avançaram. E o que ele fala? Eu aconselho que de mim compre ouro refinado e também no final colírio, para ungires os olhos a fim de que veja. Ou também nós podemos dizer naquela linguagem de Marcos 10, daquele cego Bartimeu, o Senhor faz uma pergunta para ele: o que tu queres? O que tu queres? Ele fala assim: eu quero ver. O que tu queres? Eu quero ver. Porque essa é uma grande verdade que nós precisamos ver o Senhor Jesus. Mas ver de que forma? Ver e avançar, ver e experimentar, não apenas de ver no sentido literal da palavra, mas que as nossas vidas realmente estejam de acordo com essa visão celestial do nosso Senhor Jesus. Vidas adequadas a Ele, vidas realmente que têm sentido para o Senhor Jesus, Cristo sendo formado em nós, queridos irmãos, porque a visão espiritual sempre é um milagre nas nossas vidas. Foi o Senhor quem abriu os nossos olhos, foi o Senhor quem nos escolheu. Olha o que ele diz aí, verso 14: então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu, para quê? Para conheceres a sua vontade. Lembra-se de Romanos 8, 29? Que Deus de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Deus de antemão os conheceu e os predestinou. O que ele está falando aqui para Paulo? Deus de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. A mesma coisa o Senhor chama hoje, irmãos, porque Ele já fez isso de antemão. Ele já fez isso conosco. Deus nos conheceu de antemão.
Mas para que Deus nos conheceu? Deus nos escolheu de antemão, Deus nos elegeu nele de antemão. Isso estava no coração de Deus, nos eleger. Não nos eleger para a perdição ou para a salvação, não é isso que nós estamos falando, mas nos escolher para Ele. Nos escolher para conhecermos a Ele, como Ele fala aqui, para conheceres a Sua vontade. Deus também em Cristo nos escolheu para conhecer a Sua vontade. E para nós vermos Ele também. Mas não só isso, para nós também ouvirmos a Sua voz da Sua própria boca. E aí o verso 18 vai dizer assim, olha aí, essa questão de ouvir a sua própria boca. Eu vi aquele que falava comigo. Nós temos visto realmente esse que fala conosco? Ou nós temos recebido somente de segunda mão aquilo que o Senhor fala conosco? Eu vou esperar que aquele irmão fale porque Deus, o Senhor vai falar comigo. Não. O Senhor de antemão te escolheu para conhecer a Ele e para ouvir a voz que sai da boca dEle. Acontece, irmãos, é que muitas vezes os nossos ouvidos já não estão muitas vezes ouvindo mais aquilo que o Senhor fala. Porque talvez o nosso depósito ou aquela nossa bagagem que trouxemos, confiamos demais naquilo que temos. Falando, já ouvi tanto, não preciso mais ouvir. Eu já cheguei no patamar que eu não preciso mais ouvir. Então eu já li a Bíblia 5 vezes no ano, eu já tenho 30 anos de caminhada, eu já sou um cristão maduro. Não, irmãos, enquanto nós estivermos aqui, há uma necessidade de sempre olharmos para o Senhor, de buscar sempre a face do nosso Senhor, para que nós não corramos o risco de sermos uma Laodiceia. Faz assim, não, eu já não preciso de nada, eu já estou abastado, eu sou rico, eu me basto, eu sou autossuficiente. Mas o Senhor fala, não, tu não sabes que tu és cego, tu és miserável, tu és um desgraçado. Então eu te aconselho, veja como o Senhor é amoroso. Ele aconselha. E sabe o que ele fala mais ainda para essa igreja que se achava espiritual? E esse é um grande risco que nós não podemos correr. Achar que somos espirituais demais e que nós não necessitamos mais do Senhor ou da provisão do Senhor. Nós necessitamos todos os dias da provisão do Senhor. Vamos dizer assim, do Senhor tirar as escamas dos nossos olhos, do Senhor iluminar os nossos olhos, para nós sabermos qual é a esperança do nosso chamamento. Sabe, irmão, que você tem uma esperança do seu chamamento? Sabe que você, conforme ele fala em Efésios capítulo 1, que você é uma herança do Senhor? O que o Senhor é a nossa herança e nós somos uma herança do Senhor? Então a necessidade de todos os dias nós temos os nossos olhos iluminados pelo Espírito Santo, para que nós possamos ver o Senhor. Mas essa igreja aqui de Laodiceia, não, eu não preciso. Eu não preciso. E o Senhor repreende essa igreja aqui. Você não sabe o que você está falando. Você está perdida. Mas Ele vai dizer também que Ele repreende e disciplina a todos quanto ama. Porque é a igreja dEle. E o Senhor vai disciplinar a todos quanto ama. E o que Ele fala? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, veja, ouvir a minha voz. Ouvidos espirituais, ouvir a minha voz. Se alguém, é interessante que o Senhor está do lado, Ele está fora da sua igreja. Ele bate, alguém ouve e abre a porta. Então Ele entra, Ele ceia com Ele e Ele conosco. Então nós não podemos correr esse risco, irmãos, de achar que nós estamos num patamar de que nós não precisamos mais de visão celestial. Porque visão celestial governa. Visão celestial muda toda a nossa vida. Então Paulo pergunta, o que farei, Senhor? Diante disso, irmãos, o Senhor nos chama para ver algo aqui sobre essa visão celestial. A visão celestial, essa que mudou a vida de Paulo, o tornou um cooperador com o Senhor. O tornou um com o Senhor. Então nessa visão de que realmente o que é, e ele fala assim, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele viu Cristo e ele viu a igreja. Então a partir desse momento a vida de Paulo muda, o contexto da vida de Paulo muda. Então ele começa agora a caminhar segundo essa visão que ele teve acerca do Senhor. Claro, irmãos, que isso não foi de forma automática, isso não foi da noite para o dia. Nós sabemos que após isso ele passa um tempo no deserto, vamos colocar assim,
reaprendendo novamente, agora de forma adequada, de forma correta, instruído pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem conhece a mente do Senhor, é o Espírito Santo que revela as profundezas de Deus, é o Espírito Santo que governa a vida, é o Espírito Santo que traz revelação, é o Espírito Santo que traz sabedoria. Então Paulo vai para o deserto passar uma temporada, agora sendo trabalhado pelo Senhor e pelo Espírito Santo no seu coração. Então agora ele começa a caminhar segundo essa visão celestial. Então veja, irmãos, que à medida que o Senhor ganha nosso coração com a visão celestial de quem Ele é, a sua obra, o que Ele fez e o que Ele fará, então nós começamos a caminhar juntos com o Senhor. Por um lado o Senhor tem a sua soberania, mas por outro lado nós temos a nossa responsabilidade. E é assim que o Senhor então trabalha na vida de Paulo, porque quando ele vai sendo ganho por essa visão, olha o que ele diz em Gálatas 1:15-16. Ele diz assim: mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou. Não foi isso o que ele disse ali na sua defesa? Que Deus o tinha de antemão escolhido ele e preparado para que ele conhecesse a vontade? Olha o que ele está dizendo agora aqui em Gálatas 1:15. Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim. Revelar significa tirar algo que está escondido, é como se abrisse uma tampa para ver o que estava escondido. Não aconteceu a mesma coisa conosco, irmãos? O Senhor não se revelou a nós? Não aprove a Deus também revelar seu Filho a nós? Porque nós só estamos aqui reunidos por causa de Cristo. Não temos outro motivo, irmãos. Não temos qualquer outra situação de nos reunirmos, de estarmos juntos, a não ser por causa de Cristo. A não ser por causa dessa visão governante. A não ser por causa daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, de que Ele quis de antemão nos escolher para o conhecer. E que baseado nessa visão celestial, nós caminhemos passo a passo com Ele. É por isso que Paulo deixou tudo por causa de Cristo, porque ele viu que a religião dele não servia para nada. Mesmo sendo criado ou treinado aos pés de Gamaliel, um doutor, ou talvez o maior doutor da lei na época, ele disse assim: não importa nada disso, não importa toda essa minha bagagem, o que importa é ser achado nele, o que importa é não ter justiça própria, o que importa é uma visão adequada de quem Cristo é. E essa visão capturou o coração de Paulo. Irmãos, será que o Senhor também tem capturado o nosso coração? Será que o Senhor realmente tem capturado o nosso coração? Porque há um estrago muito grande o que a religião faz com as pessoas. Ela te coloca em certos becos. Mas da última vez que nós estivemos aqui, nós estávamos justamente compartilhando sobre a carta aos Colossenses e como aqueles irmãos estavam novamente voltando para a religião. Como tinha uma pessoa no meio daqueles irmãos trazendo tantos transtornos para aquela comunidade ou para aquela assembleia. Olha, se vocês não observarem isso, se vocês não guardarem isso, guardar dias, isso, aquilo, outro, se vocês não fizerem algumas práticas, vocês não podem herdar a vida eterna. Mas nós sabemos que não é assim. Aí ele vai dizer assim: assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, como nós recebemos o Senhor? Segundo a visão que Ele nos deu. Então, irmãos, não é a religião que vai te colocar de forma adequada, é Cristo. É Cristo, é Ele quem é a nossa vida. Cristo é tudo aquilo que nós somos. Cristo é tudo aquilo que temos. Cristo é tudo o de mais precioso que nós podemos ter nessa terra. Então, amados irmãos, essa é a visão governante, visão celestial. E Paulo deixou tudo isso por causa de Cristo. Cristo era o alvo de Paulo. Cristo conquistou o coração de Paulo, queridos irmãos. Ou seja, ele fala que ele considerava tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo.
Eu estou enfatizando este versículo porque é isso que nós precisamos nesses dias. Conhecer Cristo, a sublimidade do conhecimento de Cristo, do qual, por amor, eu perdi todas as coisas, e todas as coisas é todas as coisas mesmo. Ou seja, aquelas coisas importantes que Paulo considerava, ele deixou por causa de Cristo. Quantas coisas que são insignificantes nas nossas vidas, mas muitas vezes nos apegamos a essas coisas. Falando, não, eu não posso deixar abrir mão disso. Mas Paulo deixou por causa do conhecimento de Cristo, porque ele entendia que Cristo era tudo para ele. Ele entendia dessa forma. E isso capturou a vida de Paulo. Então aprove ao Senhor, desde o ventre da mãe, separar Paulo para o Evangelho. A mesma coisa ele diz em Romanos 1:1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado, apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Paulo também foi um chamado apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Nós também fomos separados, irmãos. Nós também fomos separados. E o que isso tem a ver com nossas vidas? Tem a ver que agora, nessa mesma visão que Paulo teve, nós somos chamados para nos tornar cooperadores com Deus. Nós somos chamados para compartilhar junto com o Senhor. Por um lado, irmãos, nós sabemos que Deus realmente é soberano. A salvação vem do Senhor, mas por outro lado, nós temos a nossa responsabilidade. Essa responsabilidade de cooperadores ou de colaboradores. Porque Paulo, ele era 100% dependente de Deus. Conforme ele fala em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 5, verso 6, ele vai dizer assim: não que sejamos adequados, ou em que nós mesmos, para considerar alguma coisa, como se procedesse de nós, mas a nossa suficiência ou a nossa adequação, a nossa suficiência vem de Deus, que também nos tornou adequados, como servos de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja como Paulo está dizendo aqui, olha, tudo aquilo que eu tinha, a minha religião, o meu conhecimento, não que não fosse inutilizado, mas não é agora a base da minha carreira. A base da minha carreira não se repousa sobre aquilo que eu aprendi na letra, mas agora eu dependo do Espírito de Deus para andar. É esse Espírito que me vivifica todos os dias. É Ele que traz a revelação e o frescor a cada dia de quem realmente Cristo é e de quem eu sou em Cristo. É isso que ele está falando aqui. Ele fala assim, não que nós tenhamos suficiência. E queridos irmãos, nós não temos suficiência mesmo. Nós não somos adequados, mas em Cristo, Ele nos tornou adequado para aquilo do qual Ele nos chamou para que andássemos. Então nós somos agora sermos cooperadores de Deus. Porque a responsabilidade então de Paulo agora era responder à capacidade de Deus. Não bastava apenas agora ter visão celestial. Não adianta, vamos colocar assim um exemplo, não adianta você receber um título e você pegar esse título e esconder na gaveta, se você não faz jus agora a desenvolver esse título. Vamos colocar, por exemplo, a profissão de médico. Não adianta você passar 7, 10 anos numa faculdade, receber o diploma de médico, pegar esse diploma, colocar na gaveta e sentar e dizer assim, não, vou esperar que agora as coisas aconteçam. E as pessoas vão vir até mim. Não é bem aí. Você vai ter que, a partir daquilo que você agora recebeu, esse título de médico, você precisa desenvolver a sua profissão. Assim também somos nós. Não basta termos visão celestial. Nós conhecemos o Senhor, sabemos que o Senhor é assim, sabemos que Ele faz dessa maneira, mas se nós não nos colocarmos agora do outro lado, dizer assim, Senhor, eu estou aqui. Eu tenho a visão celestial, eu sei que o Senhor me chamou, mas agora eu quero ser um cooperador com o Senhor. Então o Senhor nos pega pela mão, vamos colocar dessa maneira, e nos começa a conduzir nessa visão celestial. É isso que o Senhor fez com Paulo, e foi isso que Paulo entendeu.
nessa visão celestial. Ele diz: agora eu preciso desenvolver essa tão grande salvação. Porque, irmão, salvação, nós já dissemos isso várias vezes, salvação não envolve só ir para o céu. Não envolve ser salvo, sentar, ficar com os braços cruzados e achar que tudo vai acontecer. Mas lembre-se, irmãos, que Paulo visava o galardão. Moisés também visava o galardão. Está registrado lá em Hebreus 11, porque ele contemplava o galardão. Paulo também fala que nós também seremos recompensados através daquilo que nós fizemos pelo corpo. Ele diz isso em 1 Coríntios capítulo 3. Diz que nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para recebermos a recompensa. Agora, qual a recompensa? Salvação? Não, Paulo não está falando de salvação. Paulo está falando de um prêmio. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa, olha, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Veja a responsabilidade aqui agora. Veja onde está a nossa responsabilidade. Então não basta, irmãos, termos visão celestial. Ela é governante, ela captura os nossos corações, mas, por outro lado, há a nossa responsabilidade colocada diante dessa visão celestial. E foi a partir daí que Paulo, então, começou a desenvolver a sua salvação. Mas, além de desenvolver a sua salvação, ele começa a mostrar para outros irmãos a necessidade de desenvolver. E ele chama companheiros para essa jornada. Ele chama companheiros para juntos desenvolver essa vida de cooperação com Cristo, de colaboradores com Cristo. E nós vamos ver de forma mais detalhada na segunda parte da palavra o que esses cooperadores devem fazer. Qual é a responsabilidade desses cooperadores? Porque lá em Coríntios, primeira carta, capítulo 3, verso 9, vai dizer que de Deus nós somos cooperadores. Nós somos cooperadores. Então há uma responsabilidade sobre nós. Por quê, irmãos? Porque Deus nunca chama uma pessoa sem capacitá-la. Observe aí, abra a tua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1. E vamos ver a partir do 9, vamos só ler o 8 para dar contexto. Assim, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Agora olha o verso 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Não segundo as nossas obras, irmãos. Nunca foi mérito nosso. Nunca foi, nunca será mérito nosso a salvação. Não é por aquilo que nós fazemos. Eu sou uma boa pessoa. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu guardo isso, eu guardo aquilo. Me visto assim, me visto assado. Eu faço... Não, não é pelas nossas obras. A salvação não é. Foi Deus no seu conselho eterno que quis, que chamou. Foi Deus que nos escolheu. É assim que a palavra de Deus diz. Mas não é por nossas obras, e nunca será. Mas é o que ele está dizendo: não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Determinação, Deus determinou no seu coração. Ele quis assim, irmãos. Então nós somos o quê? Nós somos os privilegiados. Nós somos os bem-aventurados, porque Deus determinou no seu coração assim fazer. E o que nós temos feito com isso? Qual a nossa resposta para isso? Diante dessa tão grande salvação? Porque nós colocamos tantos obstáculos na nossa caminhada? Quando o Senhor nos chamou, o Senhor tirou as escamas dos nossos olhos para ver a Ele. O Senhor nos libertou do império das trevas. O Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor mudou a nossa vida. E porque nós colocamos tanta dificuldade na caminhada? Colocamos tantos tropeços na nossa vida? Não respondemos ao Senhor de forma adequada, demoramos para responder ao Senhor. Apenas para lembrarmos, e assim nós faremos na segunda mensagem, o texto de Mateus 4, quando o Senhor chama Pedro, André, Pedro, Tiago e João, a palavra fala assim que eles imediatamente deixaram tudo e seguiram o Senhor. E vai falar que Tiago e João deixaram o barco e deixaram o seu pai. Quantas vezes nós deixamos o Senhor por causa da família? Quantas vezes nós deixamos o Senhor por causa do trabalho?
por causa de amizades, por causa de prazeres, por causa de lazer. Quantas vezes? Quantas vezes investimos mais neste mundo, não investimos naquilo que é celestial? Mas ali vai dizer que aqueles homens iletrados, incultos, conforme fala Atos, mas que neles tinham o poder do Espírito Santo, neles eles entenderam o que era a visão celestial. Vai falar assim que esses homens realmente tiveram com o Senhor. Quantas coisas, irmãos, nos impedem de avançar nessa questão, de realmente respondermos à visão celestial. Muitas vezes coisas legítimas. Por exemplo, família é uma coisa legítima. Claro que é legítima. Mas se não me engano, na palavra está dizendo que lá no céu não se casarão e não se darão em casamento. Se não me engano, está falando isso na palavra de Deus. Então, às vezes nós colocamos a família no centro, né? Nós vemos algumas coisas aí, a família e culto da família. Não que não possa ter o culto da família, irmãos, não me compreendo errado. Mas às vezes coloca algo muito acima do Senhor. E aí perde o chamamento, ou melhor, perde de responder de maneira adequada ao chamamento celestial. Mas aqui o Senhor está dizendo que Ele nos chamou segundo a sua graça em Cristo Jesus, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual Ele vai dizer: eu fui designado, eu fui constituído. Assim também aconteceu conosco. O Senhor ninguém veio em nós e tocou com a varinha mágica. A partir de agora você é um pregador. A partir de agora você é um apóstolo. Não, não é assim. As coisas na vida da igreja acontecem de forma espiritual. É o Senhor, pelo Espírito Santo, que diz: separai-me agora. Separai entre vocês homens. Com quais qualificações? Cheio do Espírito Santo, de caráter. É assim que é na casa de Deus. Não foi que nosso irmão leu no início da reunião? Se eu tardar, fique ciente de como você deve proceder na casa de Deus. O que é a casa de Deus? O que é a casa de Deus? A casa de Deus, a igreja do Deus vivo, começa por aí. A casa de Deus, ela é a igreja do Deus vivo. O que ela é depois? Ela é coluna, sustentação, firmeza. O que ela é? Baluarte da verdade. Então você compreende, irmãos, que essa visão celestial, que você está inserido dentro dessa visão celestial. Nós não somos visionários. Não, nós temos visão celestial porque o nosso Cristo, Ele é celestial. E Ele está assentado nos lugares celestiais à direita do Pai. E é também a mesma posição que nós temos, conforme Efésios registra, que como Cristo está assentado à direita do Pai, nós também estamos assentados nos lugares celestiais. Mas quantos perderam essa natureza da visão celestial? Acha que visão celestial é um conjunto de regras, é um conjunto disso, é um conjunto daquilo. Mas visão celestial muda toda a nossa maneira de pensar acerca de Cristo e a sua obra, acerca do que é a igreja. Porque a igreja, a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo. E esse é o assunto que o Senhor nosso Deus, desde Gênesis até Apocalipse, começa com a casa de Deus e termina com a casa de Deus. Foi essa visão que Jacó teve ali em Gênesis. Essa é a casa de Deus. E como que termina? A Nova Jerusalém. Este é o assunto que permeia toda a palavra de Deus. E nós somos chamados, irmãos, nessa visão celestial, para sermos participantes dessa verdade que é a casa de Deus. Então, por isso que ele fala assim: eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Portanto, irmãos, qual é então, podemos colocar assim, a qualificação primária de um cooperador? Podemos colocar que não é a eloquência, não é o muito falar, não é o muito conhecer, não é ser muito inteligente, ou carisma, né? Quantas pessoas têm carisma? Mas carisma não tem a ver com caráter, é totalmente diferente. Caráter não é carisma, mas a questão é fidelidade e confiabilidade. Por que que é? Volta aí em 1 Timóteo e veja
o que ele diz aí no capítulo 1. Olha o verso 12 do capítulo 1 de 1 Timóteo. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ou a palavra aqui é serviço. Ministério significa serviço. O Senhor considerou Paulo digno de confiança. Queridos irmãos, o Senhor também nos considerou dignos de confiança, para sermos agora cooperadores com Ele. O Senhor nos considerou digno dEle e nos chamou agora para nós desenvolvermos juntamente com Ele. Porque o que é ser um cooperador? Significa trabalhar junto. Cooperador, colaborador, trabalhar junto. Ou seja, o Senhor nos chamou para trabalharmos junto com Ele, para cooperarmos junto com Ele, não sozinhos, porque nós não temos qualquer capacidade de ajudar na edificação da casa de Deus, sem, primeiramente, o Senhor estar envolvido. É Ele que nos chama para esse serviço, é Ele que nos designa para esse serviço, e é Ele que nos confia esse serviço. É o Senhor. Então, como disse, não que nós sejamos adequados, e nós não somos realmente, do ponto de vista natural, nós não somos adequados. Nós somos cheios de pontas, nós somos cheios de defeitos, cheios disso, cheios daquilo, mas aí o Senhor nos traz e nos coloca juntos agora para cooperar com Ele. Sabe por quê, irmão? Sabe o que 1 Pedro 4, 10 vai falar? 10 a 11, fala assim, que cada um administre aos outros o dom como recebeu. Cada um, ou há uma versão de sirva, cada um conforme o dom da graça que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Então todos nós, irmãos, fomos chamados ao serviço ao Senhor de alguma forma. Todos nós. Nós não fomos chamados para esperar, eu vou colocar sentados, mas não é sentado literalmente, não. É sentados aguardando, deixando a vida passar. Senão eu já sou salvo. Então tá bom, eu vou continuar vivendo a minha vidinha, tá ótimo do jeito que tá, vou continuar tocando a minha vida e aí eu vou vivendo. Então eu compareço lá de vez em quando, eu às vezes dou um oi, faço uma oração e a vida vai indo. Só que o texto também vai nos dizer, naquelas parábolas de Mateus 24, 4 parábolas, que são as parábolas relacionadas à igreja e ao reino, ele diz assim que haverá choro e ranger de dentes para esses servos que não foram fiéis. E a questão do serviço agora é fidelidade. Fidelidade a essa visão celestial. Fidelidade àquilo que o Senhor colocou na minha mão e na sua mão para servirmos uns aos outros segundo a multiforme graça de Deus. Porque é a graça que nos habilita, é a graça que nos capacita, é a graça que nos fortalece para servirmos ao Senhor e servirmos uns aos outros. É a graça, irmãos. Não depende unicamente de mim e de você. A nossa parte nos faz colocarmos à disposição do Senhor, mas é a graça que nos habilita. Porque é o que Paulo fala lá, quando ele diz assim, a minha graça te basta. O Senhor falando para Paulo, a minha graça te basta. E finalmente, para nós encerrarmos aqui, vamos ler esse texto de 1 Coríntios 15, verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno, ele não era digno, irmãos, ele está dizendo, de ser chamado apóstolo, pois perseguia a igreja de Deus. Essa era a condição que Paulo se colocava, não era digno. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Muitas vezes olhamos os irmãos avançando, alguns irmãos avançando na vida cristã, no crescimento, na graça do Senhor, e vemos aquele irmão avançando na medida que o Senhor deu para ele.
E vamos vendo avançando. E talvez, em vez de incentivarmos, de realmente sermos um suporte para aquele irmão, eu coloco irmão aqui de uma forma geral, não estou dizendo só irmão no sentido masculino, mas irmãos, seja irmãs também. Em vez de incentivarmos, de realmente darmos suporte, oração em condições, fala, não, mas o que esse irmão está fazendo? Não pode dessa maneira. Ah, mas eu não estou, por que ele está? Não é assim, irmãos. À medida que nós vemos o avanço do irmão ou da irmã, nós temos que incentivar. Continue, não pare, avance, cresça, para que a vida daquele irmão ou daquela irmã possa trazer outras vidas também. Incentivar uns aos outros no serviço ao Senhor. Então ele não era digno. Mas olha o que ele diz no verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, não se tornou inútil. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, nunca se esqueça disso, irmão. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus comigo. Nós só podemos ser cooperadores no corpo de Cristo de forma adequada se a graça de Deus estiver conosco, nos habilitando, nos dando força. A graça de Deus. Então Paulo fala isso. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. E nós somos dignos, irmãos? Nós somos dignos de estar no serviço? Não, nós não somos dignos. Mas o Senhor nos tornou dignos de confiança. E o Senhor nos chama para sermos cooperadores com Ele. Porque é Ele quem efetua em vós, tanto querer quanto realizar. A nossa suficiência vem de Deus. É por isso que nós temos que olhar para os irmãos de uma forma sempre humilde. Olhar para os irmãos que todos que estão no corpo de Cristo têm sempre a dar algo para nossas vidas. Todos sempre têm algo a acrescentar às nossas vidas. Porque todos receberam uma medida da multiforme graça de Deus para servir ao corpo de Cristo. Todos receberam. Independente de 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos de caminhada cristã. Todos receberam. Então nós precisamos cooperar com o Senhor. Se o Senhor nos permitir, nós continuaremos na segunda parte, falando sobre o que esses cooperadores agora têm que fazer. Quais as qualificações desses cooperadores? Que o Senhor nos ajude e nos dê graça para assim falarmos. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela Tua palavra, pela vida do Teu Espírito Santo em nós, pela Tua graça que nos habilita, pela Tua graça que nos fortalece. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou antes dos tempos eternos. O Senhor determinou assim no Seu coração. E o Senhor nos salvou com uma santa vocação. E muito mais do que isso, o Senhor nos chamou para sermos Seus cooperadores, baseado em Ti mesmo, Senhor. Confiando sempre no Senhor, porque de nós mesmos nós não temos qualquer condição. Mas é a Tua graça em nós que nos habilita a respondermos ao Senhor. Que possamos assim continuarmos caminhando. Amém.